Queridos, muito boa noite. Satisfação em Cristo nos encontrarmos em sua casa de oração para buscar ao Senhor. Estive pensando nesta semana, a oração é uma questão de fé ou é mais uma questão de amor? O que é que vocês acham? Se nós entendermos a oração como um relacionamento vivo de amor com Deus, nós vamos buscá-lo pelo desejo sublime de estar com Ele. A sua pessoa e a sua presença nos basta. E aí você ora pelo motivo certo. Quando você, na realidade, vê na oração apenas um meio para alcançar um fim, você perde o privilégio de descansar na presença de Deus. E aí você entra num estado de tensão, de ansiedade, perguntando, será que Deus vai me conceder o que estou pedindo? O que é mais importante? Eu receber o que estou pedindo ou a realização da vontade de Deus em sua sabedoria e soberania se consolidando em minha vida? O mais importante é a realização da vontade de Deus. Por isso Cristo disse, Pai, afasta de mim este cálice, petição. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. A aceitação da vontade de Deus, quando você não a compreende, é uma das maiores expressões de amor e fé. Queridos, nós vamos iniciar agora o nosso cenáculo de oração. Eu peço a vocês para abrirem um compêndio de Deus, por gentileza, no livro dos Salmos, no capítulo 75, versículo 1. O texto nos diz assim, o Salmo 75, verso 1, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Então eu quero que você aceite a seguinte proposta: orarmos biblicamente, orarmos de acordo com o Salmo 75, versículo 1. Primeiramente, gratidão. Amém? Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. Então, primeiro, gratidão. Comece a sua oração agradecendo a Deus pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelas bênçãos comuns e incomuns. Segundo, invocamos o teu nome. Paulo afirma que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Amém? Então invoque a presença de Deus em tua vida, em tua família, em tua igreja, em teus negócios, em teu coração. Então o segundo passo qual é, gente? Invocação. E o terceiro e último, e declaramos as tuas maravilhas. Agora é hora de você declarar para si mesmo as maravilhas de Deus. Quando nós refletimos nas maravilhas de Deus, nós vemos que os nossos problemas são muito pequenos para Ele. Refletir nas maravilhas de Deus nos dá uma noção inteligente da grandeza do seu ser e das manifestações também do seu poder. Então a oração ela tem três partes. Qual é a primeira parte, queridos? Gratidão. Segunda, invocação. E terceira, declaração. Então você vai declarar as maravilhas de Deus para si mesmo nesse diálogo que você terá com o Senhor. E você pode pensar nas maravilhas de Deus do ponto de vista macro e micro, grande e pequeno. Nas pequenas coisas vemos as maravilhas de Deus, como também nas grandes coisas vemos as maravilhas de Deus. Então, com essa reflexão introdutória, pedimos para apagar, no caso aqui, as luzes, para deixar apenas a penúltima. E nós vamos ter agora o cenáculo de oração
Vamos passar alguns poucos minutos em oração na presença de Deus, silêncio absoluto. Se você de repente parar de orar, você permanece em silêncio em consideração àqueles que estão orando. E o Espírito de Profecia diz no livro Obreiros Evangélicos o seguinte: quando nós oramos, o lugar e o momento se tornam santos. Então, que tenhamos a noção da santidade deste momento. Oremos.
Amém? Pedimos, por gentileza, que acendam as luzes. Concluímos, portanto, o momento do cenáculo de oração. Ainda ouvimos algumas conversas paralelas. Pedimos que no cenáculo de oração a gente possa ouvir o barulho do silêncio. E que esse momento nós tenhamos essa consciência da santidade. A declaração profética é a seguinte: quando oramos, o lugar e o tempo se tornam santos. Amém? Estivemos na presença de Deus, sim, na sala de audiência do Deus Altíssimo. Agora estamos preparados para adorar ao Senhor. Que Deus nos fale ao coração mais uma vez no culto desta noite. Quero dar o meu boa noite a todos vocês. Boa noite. É uma alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus. Que bom que você veio. E hoje é um culto de oração. Já começamos com oração. E nas quartas-feiras nós viemos à igreja para ter um encontro mais íntimo, para ter um momento de comunhão mais profunda com Deus. E que bom que você está aqui. E nós também viemos aqui para ouvir a palavra. Estamos vivendo aí uma série, algumas quartas-feiras, tratando do assunto do Espírito Santo. Na semana passada o pastor falou sobre o Espírito Santo na família. E como foi bom ouvir as orientações. Hoje ele trará uma nova mensagem para nós. Que Deus o abençoe também. Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, maravilhoso e grande Deus que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui viemos, Senhor, estamos na tua casa e viemos para adorá-lo, para glorificá-lo, pois só tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor, de toda a honra e toda a glória. Senhor, estejas conosco através do teu Espírito nesta noite e que as mensagens cantadas, faladas, possam falar e calar em nosso coração. Que nos tragam alívio e conforto para o nosso dia a dia e que nos tragam ânimo também para vivermos enquanto aguardamos o teu breve retorno a esta terra. Perdoa-nos se falhamos em alguma coisa, em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Todos nós sabemos que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas como cristãos, nós temos uma diferença. Nós temos Deus para nos ajudar e nos tirar daquele problema que muitas vezes nos encontramos e que outras pessoas que não conhecem a Deus não conseguem sair dele. E nada melhor do que nós agradecermos ao nosso Pai Celestial, vindo à sua santa casa de oração, e aqui adorá-lo em espírito e em verdade. E a vida do cristão é isso, cantar a Deus, cantar de coração. Por quê? Porque o nosso coração está alegre por conhecer a Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu quero convidá-los nesse momento a louvarmos, todos nós louvarmos a Deus com as nossas vozes, cantando algumas canções muito bonitas que eram cantadas já há muito tempo em nossa igreja. E eu vou arriscar em dizer que essa primeira música, Cantando Alegre o Meu Coração, talvez nem todos conheçam. E eu gostaria que vocês escutassem, nós vamos cantar só um pedacinho aqui, esse grupo maravilhoso que está aqui para nos ajudar, vamos cantar um pedaço dessa música, e aí no momento que todos nós aprendermos ela, nós cantamos novamente. Vamos lá? Cantando Alegre o Meu Coração. Quem conhecer, pode cantar agora também. Vamos lá, vamos lá. Cantando alegro o meu coração, pois Cristo comigo está. Nas horas felizes da escuridão, nunca me deixará. Que bonitinho, né? Eu vi um monte de gente cantando, eu acho que todo mundo conhece. Então vamos cantar agora com bastante usar. Vamos cantar mais uma vez então, tá bom? Vamos lá então. Guilherme, vamos lá.
Agora vamos até o fim, está certo? Olha aqui, ó. Cantando alegro meu coração, pois Cristo comigo está. Nas horas felizes na escuridão, nunca me deixará. Cantando alegro meu coração, pois Cristo comigo está. Nas horas felizes na escuridão, nunca me deixará. Amém? Que o nosso coração esteja sempre cantando em alegria e louvando ao nosso Salvador Jesus Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não é a melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. É uma música também muito bonita e conhecida de todos nós. Vamos cantar esse hino também. Satisfação. Com todo o nosso coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, sem alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo em Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém? Deus nos abençoe. Deixa-me, Senhor, contigo andar. Eu quero convidá-los a cantar esse hino muito bonito, que também é do nosso Finário Adventista. Coloquem de pé e vamos cantar e louvar a Deus. Esse hino também muito bonito. Deixa-me contigo andar. Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Eu sozinho no meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Ah, se o mundo inteiro meditar no valor real da cruz, logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Amém? Podemos nos assentar.
Oi, boa noite. Nesse mês de abril, nós estamos tendo testemunho de amigos nossos que estão aqui na igreja. Hoje nós temos o Edivandro, que vai dar o testemunho dele para nós. Boa noite, igreja. Pediram para mim ser bem breve, porque naturalmente a igreja tem uma programação, né? Então, no dia 8 de agosto, foi a primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja adventista, e o fato aconteceu um tanto quanto inusitado. Eu tenho uma empresa e fiz um chamado para algumas pessoas que enviassem currículos, e dentre as que enviaram, eu chamei algumas para conversar, e dentre essas que eu fui conversar, uma me chamou a atenção, que na entrevista ela sinalizou que não trabalharia aos sábados. E aí eu questionei ela, no segundo momento, por que ela não trabalharia aos sábados. Ela me explicou. E eu já frequentava outra denominação já há 16 anos. E já sabia muito da Bíblia e tal, e não tinha ainda me dado conta desse detalhe, da importância desse detalhe. Então, aí entramos nesse mérito, aí ela já me cortou. Ela foi bem objetiva, ela disse, olha, eu não vou discutir a Bíblia contigo, né? Você leia lá e tal, e tira as suas próprias conclusões. Eu li e me dei conta que realmente, até então eu não tinha me dado conta desse detalhe tão importante, né? E aí, ao mesmo tempo, criou uma curiosidade em mim de conhecer a igreja, o trabalho da igreja, e foi isso que aconteceu. Aí no dia 8 de agosto, foi a primeira vez que eu fui na igreja adventista ali da Zona Sul, e depois, por uma questão de distância da minha casa, eu já sabia que tinha igreja aqui e resolvi vir aqui no Iguatemi. E a partir de então, na próxima semana eu comecei a frequentar aqui, e aí vindo aqui a primeira vez, conheci então o pastor Ibson. Naquele momento a igreja estava vivendo a semana de oração, tem outras pessoas aqui também, Eudira, a outra senhora ali que eu não lembro o nome, que todos os dias eu comecei a vir e vi que aquilo que eu conhecia, tudo aquilo que eu conhecia não era nada dentro daquilo que realmente a palavra de Deus estava me mostrando. O que aconteceu? 26 dias depois, eu desci as águas, me batizei, me entreguei de cabeça, corpo e alma. E o que acontece? As lutas, as dificuldades, elas, ao invés de diminuírem, ao contrário, né, aumentaram, né? E isso me fez perceber que realmente eu estou no caminho certo, né? E, enfim, eu estou muito feliz porque não só descobri a verdade, mas também descobri uma grande família, né? O pessoal do iJovem, né? O pessoal, o próprio pastor Ibson, né? Muitas outras pessoas aqui, não vou dizer o nome de todo mundo, né? Que a gente tem um contato mais próximo, né? Mas eu me sinto em casa, estou muito feliz e convido também, aproveito essa oportunidade para convidar aqueles que estão em dúvida. Há pessoas que pensam, a igreja adventista é uma seita, a igreja adventista é isso, aquilo, o pessoal que fica marcando data da volta de Jesus, isso e aquilo. Eu digo o seguinte, venha, conheça e tire as suas próprias conclusões, né? Nada melhor que isso. Eu vim, dei esse passo de fé, me dei essa oportunidade, estou feliz e era isso que eu tenho para falar. Obrigado. Boa noite.
Muito obrigado. A música que eu vou cantar agora, ela é uma música que fala do encontro que a gente tem com Deus no início da manhã ou quando ainda nem raiou o dia. Então, eu queria convidar vocês a prestarem atenção na letra e participarem junto comigo desse louvor. Nasceu o sol e o dia ainda nem começou. Somos só nós dois, o Rei do Universo e eu. Venho aqui pedir, abrir todo o meu coração e sem reservas procurar tocar a tua mão. Metade desse mundo ainda não acordou. A lua tá cansada, mas não se retirou. E eu já sinto em mim o teu frescor. Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, me escutas quando eu pedir perdão. Eu nem sei dizer ao certo que me trouxe aqui, mas eu sinto em mim arder o teu imenso amor. Quantas vezes quis me aproximar de ti, Senhor, e fiz promessas que jamais eu poderei cumprir. As vozes desse mundo me chamaram a atenção, as luzes do pecado me ofuscaram a visão, mas uma vez eu venho te pedir, Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, me escutas quando eu pedir perdão. Madrugada, madrugada, me traz pra junto do meu Deus. Madrugada, madrugada, me devolve a paz do céu, porque eu sei que só um instante junto aos pés do Pai amante é capaz de transformar o meu viver. E ao invés de andar errante, inseguro e vacilante, vou centrar a minha vida em Jesus e
e vou trazer-te um novo brilho de quem encontrou seu Deus. Tudo bem? Semana passada nós conversamos um pouco sobre a família, o Espírito Santo na família, e hoje vamos avançar um pouco em relação ao nosso próximo. Não próximos como a família, mas também não tão distantes que a gente não se encontre, né? Aquele que está mais próximo. Eu acho que eu estou ficando mais velho porque eu ando mais sensível. Algumas coisas eu não ligava. Eu tocava normal, comia qualquer coisa, estava tudo bem, né? Mas alguém fez uma profecia lá atrás e disse, vai chegar a hora, e essa hora vem chegando, e essa hora vem chegando. Mas o que eu ando sensível é com o trânsito. Eu não ligava muito, eu simplesmente gostava de dirigir era divertido, eu saía, eu gostava de dirigir. Mas ultimamente tem acontecido algumas coisas que estão me incomodando bastante. Primeiro que eu moro ali do outro lado, né, na João Varig, e aí tem um pessoal que estaciona bem na frente da nossa garagem e deixa só o espaço do portão. Aí o sujeito vai para do outro lado e tranca tudo. Então o único jeito que eu tenho é calcular alguma coisa, acelerar e entrar com tudo na avenida. Tem hora que é fácil, tranquilo, você entra, mas tem hora que você leva buzinada, tem hora que você leva farol, tem hora que você se assusta, que o cara está chegando em você, né? Subindo bem rápido. E aí eu pensei, bom, deve ser só aqui, né? Aí lá do outro lado da cidade hoje, um taxista parou para a passageira desembarcar, e aí começaram as buzinas, os xingamentos e outros gestos e outras cenas. Falei, por que a gente anda desse jeito? Como é que está o seu relacionamento com o seu próximo? Quando ele não te incomoda é fácil, né? Quando ele não liga o som muito alto lá no apartamento dele, tranquilo. Quando ele não deixa um pedaço na tua vaga, tranquilo. Quando você está na fila e todo mundo respeita, é legal. Será que o Espírito Santo pode me ajudar nisso? Será que a minha fé, a minha crença em Deus, a minha relação com Deus pode alterar alguma coisa nessa direção? E agora eu quero ficar um pouquinho mais próximo ainda. Essas pessoas que estão aqui ao seu redor, os próximos da igreja, os irmãos, é fácil? Eu já sou pastor há mais de 25 anos e confesso que talvez uma das maiores dificuldades seja o relacionamento na família da fé. Porque a gente pensa diferente, nós temos famílias diferentes de origem, nós convivemos de maneira diferente também. Então, de vez em quando, a gente se estranha um pouco. Por quê? Porque um é mais rápido, o outro pensa mais no grupo dele, na pessoa dele, o outro não consegue ver todo o ambiente, só consegue calcular aquilo que é necessário para aquele momento. E essas diferenças geram dificuldades entre nós. E antes que você pense que isso é novo, eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. É bem lá no início da igreja. E ali aparece uma situação em que o Espírito Santo fez a diferença completamente. Atos, capítulo 6. A escolha dos 7 diáconos. As igrejas têm diáconos. Eu sou diácono. E às vezes fico pensando, por que isso é tão antigo? E para que isso serve na nossa vida? Naqueles dias, diz Lucas no livro de Atos, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento.
Então, para a gente entender bem o que está acontecendo. A igreja foi crescendo e foi chegando a novas comunidades. Comunidade de origem judaica, a original, né? O grupo dos discípulos era judeu. E agora você está chegando na comunidade de origem grega, judeus que falavam outra língua, que também foram sendo acrescentados à igreja. E a igreja então tratava naqueles dias de dois grupos importantes: os órfãos e as viúvas. Eu não sei se você conhece bem essa informação, mas é que naquela época as mulheres tinham muitas dificuldades. Elas precisavam ser casadas para ter um certo status, para poder ter um certo conforto. Quando elas ficavam viúvas, elas passavam praticamente a mendigar. Não haviam pensões ou qualquer outra forma de você compensar a perda de um marido, né, porque era ele quem sustentava a casa. Se você nascia órfão, já tinha as dificuldades normais de não ter pai e mãe, e isso era bastante difícil. Então os cristãos cuidavam dessas comunidades, principalmente as viúvas. E agora está acontecendo um problema. Que tinham origem grega, estavam recebendo menos comida das que tinham origem judaica. Alguma semelhança? Você já viu isso em algum lugar? De vez em quando a gente se sente assim. Parece que os outros têm mais ou que têm menos, e normalmente a gente reclama quando os outros têm mais, né? Ou então que alguma coisa não atendeu aos meus interesses, ao meu grupo, às pessoas que pensam como eu penso. Ou então que de alguma forma aconteceu uma injustiça. E nós cristãos, quando lidamos com a injustiça, nos incomodamos muito. A injustiça ela é cruel, ela machuca. Ela chama a nossa atenção porque nos mostra o quão falíveis nós somos. O quanto a gente precisa crescer. E agora está acontecendo um problema dentro da igreja. Judeus, agora cristãos, estão tendo dificuldades para repartir entre eles a quantidade necessária do alimento. E esse é um assunto explosivo, a coisa vai crescendo, vai tomando volume, e agora eles chegam aos apóstolos e dizem: vocês têm que dar um jeito nisso. Vocês precisam corrigir essa situação. E eles foram chegando. E foram chegando a algumas conclusões. As primeiras aparecem ali no versículo 2. Os 12 reuniram então todos os discípulos e disseram: não é justo pararmos a pregação do Evangelho para ficarmos atendendo a esta situação. Isso também não é justo. Então, como é que vamos resolver isso? Aí vem o próximo verso, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos então a eles esta tarefa, e nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. E eles escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que eram convertidos ao judaísmo que veio da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, eles oraram e impuseram as suas mãos sobre eles. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, também era grande o número de sacerdotes que obedecia à fé. Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus e realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Foi assim que deram solução para esta situação. A escolha de homens que foram separados para cuidar disso. O Espírito Santo pode fazer alguma coisa? Eu queria tratar com você agora, que você percebesse nesses versos que eu li, algumas coisas que o Espírito de Deus está disposto a fazer, e que se nós abrirmos o nosso coração, Ele poderá fazer na nossa vida, para melhorar o nosso relacionamento com o nosso próximo, seja ele da família ou não, com os de fora da igreja e também com os da igreja. Primeira dica que eu vou te dar: no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 8, aparece uma palavra. Você consegue notar
essa palavra vai se repetir 3 vezes. Vai dando uma olhada aí, versículo 3, versículo 5 e o verso 8. A palavra vai se repetir 3 vezes, uma em cada versículo. Alguém quer me ajudar? Como? Não. Qual é a palavra? 3, 5 e 8. Oi? É cheios, é isso mesmo. Muita gente vai ali e diz assim, é Espírito Santo. Não é, o Espírito Santo não aparece 3 vezes nos versos. Também não é o poder, também não é isso, é a palavra cheios. Porque muitas vezes a gente imagina que o Espírito Santo é um poder ou que tem a sua maneira de atuar, mas na verdade ele atua nas pessoas que estão cheias. E todos nós estamos cheios de alguma coisa. E agora precisamos saber do que estamos cheios para ver o que precisa ser feito para que o Espírito Santo possa nos ajudar. Você sabe do que você está cheio? Já percebeu isso? Quando eu falei para você que eu estou ficando sensível, é porque eu já percebi que muitas vezes eu ficava com raiva das pessoas. Então eu enchia a minha vida de raiva. Estava me enchendo de raiva. Ou então, às vezes eu ficava cheio de inveja de alguém, porque essa pessoa ganhou alguma coisa que eu não ganhei, porque ela tem alguma coisa que eu não tenho, porque ela faz alguma coisa que eu não posso fazer. Então, de alguma coisa eu estava cheio. Do que você está cheio? Se nós percebemos isso, nós vamos reparar que todos aqueles que estão ao nosso redor estão cheios de alguma coisa. E esse é o primeiro passo de reconhecimento para que a nossa vida comece a mudar, nosso relacionamento melhore também. Do que está cheio o nosso coração? É de raiva? É de inveja? É de... O que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. O que a gente tem mais cheio aqui? Orgulho? Vaidade? Vocês não gostaram dessas palavras? Mas muitos de nós, às vezes, estamos cheios disso. E é por isso que o nosso relacionamento se deteriora tão fácil. E é por isso que, de vez em quando, a gente tem atritos bem graves. Porque o outro também está cheio de alguma coisa. E se essa alguma coisa for ruim, então aquilo que a gente vai ter vai ser uma coisa ruim. Certo? Se eu estou cheio de inveja, você está cheio de raiva, daqui a pouco a gente vai acabar brigando. Se eu estou cheio de orgulho, você está cheio... Certo? A gente vai ter esse problema. Por isso que quando esse problema estava acontecendo, as pessoas estavam cheias. E elas queriam alguma coisa para elas, e talvez alguém não estava dando. E talvez não fosse o suficiente, ou talvez não era aquilo que eu queria uma outra coisa. E o Espírito de Deus não encontrava espaço para trabalhar entre eles, porque eles não davam esse espaço. E aí aparece essa situação, os discípulos, os apóstolos, chamam a congregação e eles começam a procurar pessoas. As primeiras que encontraram eram cheios de fé e do Espírito Santo. No versículo 5, homem cheio de fé do Espírito Santo, no versículo 3, cheios do Espírito e de sabedoria, no versículo 8, vamos encontrar aqui, que era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Veja, não é dito que Felipe era um homem cheio de inveja, ou de amargura, ou de raiva, ou de qualquer outra coisa. O que é dito na escolha de Felipe, que ele era um homem que estava se enchendo com a sabedoria de Deus, do poder de Deus e do Espírito de Deus. Então a escolha de Felipe foi uma escolha acertada, porque ele agora poderia, pela graça de Deus, agir em função de resolver esse problema. O que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida? Se nós permitirmos, ele pode nos ajudar a retirar estas coisas ruins que enchem a nossa vida e colocar aquilo que realmente vai fazer a diferença. A sabedoria que você procura, que você sempre quis e que você precisa, é o Espírito de Deus na sua vida para entender as outras pessoas do jeito que elas são, como elas vivem, como elas pensam, a hora de entregar, a hora de lutar, porque a gente às vezes luta na hora errada e entrega na hora errada também. Então esse Espírito de Deus que veio sobre estes homens, não era assim uma força apenas, era uma mudança.
era um agente de mudança na vida deles. E se você permite que Deus seja importante na sua vida, você vai ser importante na vida de alguém. Eu não sei se você concorda com isso. Mas se você permite que Deus comece a ser importante na sua vida, você se tornará uma importância na vida de alguém. E aqui está acontecendo isso. Esses homens foram escolhidos. Os nomes deles você nunca tinha ouvido falar. E alguns você nunca mais ouviu falar. Mas a verdade, naquele momento da crise, a igreja recorreu a estes homens. Por quê? Porque eram ricos? Porque eram formados nas universidades? Porque eram cientistas? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que essas pessoas estavam cheias do que era necessário para aquela situação. E a sua família precisa que você esteja cheio de carinho, de respeito, de amor, de bondade, de simpatia. As pessoas que moram próximas à sua casa esperam e precisam isso também. Será que é tão difícil a gente parar para que o outro saia da garagem? Será que é tão difícil dar a vez na hora que o sinal abre para que alguém saia de onde está estacionado? Será que a gente precisa levar ao extremo essa disputa por chegar primeiro no próximo sinaleiro? Do que estamos cheios? O Espírito Santo e o próximo, ele trabalha no coração do próximo, é verdade. Mas se tem alguém que ele pode modificar, é aquele que aceita. Por isso que eu estou falando com você. Quando nós falamos semana passada sobre a oração, de orar pela família, talvez você tenha ficado preocupado quando disse que não orava mais pela minha esposa. Eu continuo orando por ela, não naquele sentido de transformá-la à minha imagem e semelhança, em uma pessoa que se encaixe no meu padrão, mas para que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, para que eu possa entendê-la, para que eu possa ajudar também, que ela também se realize na sua vida pessoal. E muita coisa vai sendo resolvida e você nem percebe como isso aconteceu ou de que maneira isso foi acontecendo. O importante é que não somos mais como éramos e ainda não somos aquilo que deveríamos ser. Mas Deus está trabalhando. E esses homens aqui, naquele momento, estavam cheios dessa busca de Deus. Queriam servir a Deus. E Deus então utilizou estas pessoas para que aquilo fosse feito. Houve unidade na igreja. Houve crescimento na igreja. E às vezes o que a gente quer é que haja uma uniformidade na igreja. Que todo mundo se comporte do jeito que eu acho que tem que ser, que todo mundo faça do jeito que eu acho que tem que se fazer, que pense do jeito que eu penso. Essa uniformidade será bem difícil, para não dizer impossível. Porque Deus nos fez diferentes. E estamos em situações diferentes em nossa vida. Alguns estão felizes porque estão marcando o casamento. Outros estão preocupados porque o médico disse que vai passar por uma cirurgia. Isso não é igual, é diferente. Então eu não tenho uniformidade, mas eu posso ter unidade. Eu oro por aquele que está sofrendo e também me alegro por aquele que está se alegrando. E estamos crescendo como família na fé. Apoiamos a quem precisa e desenvolvemos aqueles outros que podemos desenvolver. Essa diversidade, ela é importante. E o Espírito trabalha assim. Eles escolheram 7 homens. Eu gostaria que eles tivessem escolhido um só. Que daí eu diria, toda vez que tivermos um problema, a gente escolhe alguém, esse alguém resolve. Certo? Mas a verdade é que nem sempre uma pessoa só vai resolver o problema todo. Porque uns têm habilidade com os gregos, outros têm habilidades com os judeus. E um tem que falar para o grego, outro tem que falar para o judeu. E alguém tem que organizar a coisa, para que todo mundo consiga marchar juntos. E Deus vai se utilizar de todo mundo. O interessante é que nesse caso aqui, a Bíblia continuou registrando a história de Estevão. E eu queria caminhar com você um pouquinho nessa história de Estevão, para ver o que é que Deus fez na vida desse homem, que o tornou assim tão importante, tão chave nessa história. O capítulo 7 vai contar toda a história de Estevão como preso. Ele vai ser preso porque é um discípulo de Jesus. Mas a verdade é que a vida de Estevão se tornou irrepreensível. Você já conhece uma pessoa assim, ou pelo menos mais que uma. Mas existe um registro na Bíblia que um homem chamado Daniel, quando se tornou governante, as pessoas procuraram problemas na vida dele para poder acusá-lo e não acharam nada. Ele era
irrepreensível. Agora temos um outro homem irrepreensível, esse homem chamado Estevão. Mas será que Estevão era assim mesmo? O que será uma pessoa irrepreensível? Será alguém que não erra? Você já pensou nisso? Eu começo a pensar que irrepreensível é mais do que isso. Irrepreensível é alguém que erra e reconhece que errou. Alguém que erra vai e pede desculpas. Alguém que erra e, percebendo que magoou, que errou, ele tenta resolver essa situação. Não é alguém que diz assim, deixa para lá, a culpa não foi minha. Se percebe que foi culpado, ele vai e procura, ele vai e pede perdão. Porque nenhum de nós é perfeito. A Bíblia não pediu 7 homens perfeitos, mas pediu para que eles fossem irrepreensíveis. E o irrepreensível nessa história é quando você sabe que está errado e você admite isso. Porque é muito difícil admitir que estamos errados. É muito difícil a gente pedir desculpas, é muito difícil a gente baixar. É muito complicado. Nós não somos educados para isso. Nós somos educados para ganhar, para ser o primeiro, para ser o maior, para ser o mais forte. E agora o Espírito de Deus diz, se você estiver errado, seja o primeiro a pedir desculpas. Ah, mas isso é muito desgastante, é ruim para a minha imagem, o que vão pensar de mim? Não é disso que se trata. Se trata justamente de saber que Deus, quando assume o controle da nossa vida, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo tivesse que pedir desculpas, você acha que ele não pediria? Você acha que ele deixaria para lá? Até sem estar errado, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse espírito grande, esse espírito que reconhece o valor da vida humana, essa questão é muito interessante. Estevão também tinha obras irrefutáveis, e eu vou ler aqui para a gente não errar. Realizou milagres, os lares foram modificados e as vidas foram transformadas. Depois dessa história, os judeus e os gregos e as viúvas desse grupo tiveram a vida deles modificada. Você já percebeu que você modifica a vida das pessoas? Que a sua introdução, que a sua presença, que a sua permanência num grupo, num ambiente, numa família, numa igreja, modifica a vida das pessoas? Essa interação, ela transforma a vida. E quisera Deus que sempre fosse para melhor, que sempre fosse para alguma coisa maior, que sempre fosse para alguma coisa divina. Mas às vezes a gente está tão cheio daquelas coisas que eu disse agora há pouco, que a gente puxa para baixo, que a gente acaba derrubando, que a gente acaba fazendo com que o grupo interaja para o modo errado. E aquela sinergia, aquele crescimento que está acontecendo, ele para de acontecer. E aí focamos no problema, nas dificuldades. Estava faltando comida para as viúvas. Era esse o grande objetivo da igreja? Se a gente lembrar que Deus disse, vocês têm que ir pelo mundo todo, levar esse evangelho a cada tribo, nação, povo e língua, as viúvas que já estavam na igreja era um problema que não deveria existir. Certo? Isso já era para estar resolvido, isso faz parte do pacote. Mas em algum momento eles se perderam e aí começaram a discutir entre eles e o objetivo da coisa, que era levar o evangelho, parou. Milhares e milhões de pessoas estavam esperando e não estavam recebendo, porque focamos apenas naquilo que estava acontecendo ali dentro. Louvado seja Deus que apareceram estes homens em que a igreja os aceitou e que as coisas foram para o lugar. Ele tinha obras que eram irrefutáveis. E uma outra situação, as suas palavras eram irresistíveis. Será que ele tinha alguma mágica no que dizia? Ele falava as palavras certas, as pessoas ficavam hipnotizadas? As pessoas sempre vão ter dificuldades para aceitar alguma coisa que vai modificar a vida delas. Elas sempre terão dificuldades para aceitar uma nova fé, uma nova maneira de viver, porque nós estamos acostumados do jeito que vivemos. Surgiram os cristãos. Será que esse grupo é político?
Eles querem tomar o poder de Roma. Surgiram os cristãos. Será que é um grupo de pessoas que vão se ajudar mutuamente para que financeiramente fiquem mais ricas, mais prósperas, mais importantes? Quem são esses tais cristãos? Quem são essas pessoas? Diante de um homem que tinha uma vida irrepreensível como Estevão, que tinha obras que eram incontestáveis, quando ele dizia aquilo que estava cheio o seu coração, isso transbordava dele, e aí as palavras ficavam irresistíveis. Quem é que não quer alguém que vai trazer progresso, melhora na vida familiar, uma palavra amiga, alguém que realmente é 100%? O que as pessoas querem é isso, o que elas não estão encontrando também é isso. E aí dá aquela tristeza com relação à fé. A fé não causa mais a mudança que causava. A fé não alavanca mais a vida das pessoas como alavancava. E aí muita gente começa a descrer. É melhor descrer, porque se eu acreditar eu vou ser enganado. Se eu começar a confiar, alguém vai fazer alguma coisa que vai me frustrar. Então eu prefiro não acreditar, eu prefiro levar minha vida do meu jeito. Mas se você encontrar alguém que foi transformado por Deus, que o Espírito habita no seu coração, com certeza as palavras dele serão irresistíveis. Não é porque ele é melhor que os outros ou alguma coisa assim, porque há coerência entre o discurso e a prática, entre aquilo que ele está vivendo e aquilo que ele deseja que as outras pessoas vivam. E Estevão foi um desses homens, e foi tão impactante que o capítulo 7 do livro todo ali fica registrado o sermão de Estevão. E quando você começa a ler a história, Estevão no final vai terminar mal, né? Ele vai morrer, porque é isso que a gente imagina, que se aconteceu isso é porque... Mas a verdade é que Estevão estava pronto, e o seu testemunho foi tão poderoso que Paulo, anos depois, lembrou-se daquele dia e atribuiu a sua conversão ao exemplo de Estevão. A morte de Estevão não foi em vão, não morreu à toa, havia um propósito. Quando Paulo viu que Estevão ia até a morte por aquilo que acreditava, quando ele foi chamado para isso, ele também foi até a morte. O exemplo de Estevão se replicou, né? Ele viveu desta forma e agora encontrou outras pessoas para viverem desta forma também. Será que o nosso exemplo vai se replicar em casa? Minha filha vai querer viver a vida que eu vivi? Vai querer agir diante de Deus como eu tenho agido? Vai querer seguir os caminhos que eu quero seguir? Quando eu transmito para ela a fé, eu transmito uma teoria de uma verdade ou uma prática de vida? Entende? Quando eu transmito para ela os mandamentos, eu transmito os mandamentos como obrigação ou como resultado da vida no Espírito Santo, como a adequação da minha vida à vontade de Deus, como um Deus que chegou e disse: olha, você está tentando ir por aí você não chega, vai por aqui. E eu agora estou indo por aqui e a minha vida começa a acontecer, inspirando essa pessoa a querer a mesma coisa. Esse é Estevão, e ele está nessa situação. E eu queria fechar essa noite colocando para você aquilo que eu disse lá no começo. Todos nós estamos cheios de alguma coisa. Talvez você não concorde comigo, e eu acho importante que a gente tenha uma discussão depois. Mas o exemplo que eu tenho para dar para você, ele é duro, mas ele é bem real. Nas estradas brasileiras, muita gente dirige, e nas ruas também, mas alguns consumiram álcool antes de dirigir, o que torna a sua direção perigosa, né? Para ele e para os demais que estão na estrada. Então aí a polícia o para e diz: bom, vamos fazer alguns testes. Que tipo de teste a polícia faz com essa pessoa? Bafômetro? Pode dizer assim, não tem problema não. Esse é um teste. Alguns pedem para que ande numa linha reta, outros pedem uma série de coisas. Como é que eu sei que alguém realmente não está em si, ou seja, está embriagado? Quais são os sinais que ele mostra para mim?
Se você conversa com alguém que está embriagado, não sei se você já encontrou alguém assim, os seus pensamentos são normais? Não. Ele começa a falar sobre alguma coisa, depois fala de uma outra coisa, e às vezes a coisa não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, ele não tem nexo. Ele começa a falar bobagens, então a sua boca começa a dizer aquilo que ele está pensando, e se ele se movimentar, você vai perceber que ele não tem coordenação. Aí você vai dizer, esse camarada está embriagado. Se eu encontrar alguém que está cheio do Espírito de Deus, o que é que eu vou ver nessa pessoa? Sobre o que ele pensa? As coisas de Deus, certo? Sobre o que ele fala? Das coisas de Deus, certo? Como é que ele se comporta com as coisas de Deus? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Eu estou cheio do quê? É importante que eu perceba isso? Posso esperar mais um pouco para mexer nisso? Ou eu deveria, pela graça de Deus, começar a trabalhar essa situação? Como é que eu tiro a inveja do meu coração? Como é que eu tiro a mágoa, a raiva, a ira? Como é que eu tiro o desejo de vingança? Como é que eu tiro essas coisas? Você poderá ser bem orientado por algum profissional, você poderá fazer algumas coisas que vão te ajudar bastante. Mas eu quero dizer para você uma coisa que é infalível: o Espírito de Deus tira tudo isso de você. Não me pergunte exatamente como, porque alguns terão que cair do cavalo para isso acontecer, né? Outros tentarão andar sobre as águas. Outros ainda dirão, eu só acredito se eu puder tocá-lo. Outros dirão tantas coisas que eu não sei qual é o método. Mas em algum momento o Espírito de Deus vai avançando dentro e vai colocando o amor, a bondade, a humildade, o fruto do Espírito. E então essa vida vai sendo transformada. E quando ela entra em contato com a outra, ela é diferente. Mas ela transforma, ela modifica, ela cria um novo espaço naquele lugar. Que Deus te abençoe, que você seja um agente transformador de Deus na sua casa, no seu trabalho, para a sua família, para os seus amigos. Permita que o Espírito Santo seja este amigo. E se você tiver que discutir com ele, abra o seu coração e diga, as coisas não estão bem, vamos conversar. E ele falará ao seu coração. Amém. Ainda invocando o Espírito Santo em nossa vida nesta noite, fiquemos em pé e louvemos ainda ao Senhor, cantando o hino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. Nós vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, nessa noite nos reunimos aqui para buscar a Tua presença. Cada um de nós tem suas ansiedades, suas dificuldades, também tem a sua gratidão, o seu louvor, a vontade de vê-lo voltar em breve, de trazer justiça a essa terra, de trazer paz ao coração das pessoas. Em cada um de nós agora, Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos os nossos pedidos que temos nesta noite e Te agradecer por tudo que tem feito em nossa vida.
E ao deixarmos este lugar, pedir a Tua presença em casa, no trabalho, naquilo que fazemos, no nosso dia a dia. E a Tua presença conosco nesta noite, nos dando paz e proteção. Continua conosco, rogamos por Jesus. Amém. Gentileza, nossos agradecimentos ao querido pastor Cancela pela mensagem desta noite. Queremos pedir que a equipe permaneça das quartas de poder mais alguns instantes, e o pessoal também do louvor pode permanecer aqui nos primeiros bancos. Nesse momento, aproveite e abrace pelo menos 3 pessoas e diga para elas o seguinte: eu desejo que você receba o Espírito Santo. Desejemos uns aos outros o recebimento do Espírito Santo, queridos. Pelo menos uns 3 abraços. Não deixe ninguém sair sem receber 3 abraços. O pastor Cancela e a sua esposa estarão à porta para receber os cumprimentos, mas esse é o momento de vocês se movimentarem. Que Deus continue nos abençoando no restante desta semana, que saiamos daqui cheios do Espírito Santo. Amém?